Tem uma pergunta aqui, Roberto, o pessoal da Gameleira está aqui perguntando a gente, está dizendo assim, ó, e sobre o consumo de feijão? Tem algum mal? Mas quando eu como feijão, eu fico todo empachado. É empachado. Ele só não colocou aí que é com bastante farinha e pimenta. Não. O feijão sim, sozinho não tem problema, né? Não tem problema. O que a gente sempre pede, né, para ajudar, que evitar mais esse desconforto, né, do feijão, é que você bote ele no molho de um dia para o outro, para diminuir a questão do gás, né? A gente tem que evitar, primeiro, fazer essa associação de botar muita farinha também no feijão. E uma das coisas que eu sempre falo muito no consultório, que a gente deve evitar ao máximo, é não comer e deitar. Não é questão de dormir. Ah, doutor, tá proibido eu dormir depois do almoço? Não, pode dormir. Você só não pode deitar completamente, né? Uma poltrona, uma redezinha, pode tirar seu cochilo ali sem problema nenhum. Agora, deitar completamente, a gente tem que evitar. Deitar completamente só depois entre 1h30 e 2 horas. Porque aí você facilita a sua digestão na posição inclinada, né? Até 45 graus. Mas se você deita completamente, aí você vai dificultar. Qual o risco de retorno de regurgitar? Isso. Você corre o risco de regurgitar. Né? E aí fica... Porque assim, ó, às vezes as pessoas acreditam que a sensação do alimento voltar é refluxo. Isso não é refluxo. Isso é regurgitação. Refluxo é uma doença que a gente tem, que chama doença do refluxo, que é uma associação de sintomas. A gente pode ter tosse seca, pode ter ficar rouca muito facilmente, pode ter azia, o queimor, né? Pode ter essa regurgitação, que é subida desse, às vezes tem aquele gosto meio amargo na boca, né? A gente almoçou, deitou ali, aí levando, daqui a pouco subiu aquele gosto meio amargo na boca. Regurgitou. Então aquele alimento que está ali junto com o ácido, com o suco gástrico, subiu o suco gástrico e a gente sente aquele desconforto. Então a gente tem que evitar a comer e deitar. Mas o feijão não está proibido, a farinha não está proibida, lógico, o que é o que eu falo para os pacientes. Por exemplo, não surgiu essa pergunta ainda, mas eu falo muito, né? Aí eu vou lembrando e vou falando. As frutas ácidas. Ah, quem tem gastrite, está proibido chupar laranja, está proibido chupar limão? Não está proibido. As frutas ácidas, elas não vão aumentar a sua gastrite, né? Não vai aumentar a sua úlcera, não vai. Ela pode aumentar o seu sintoma. Então, se você tem muito sintoma de azia, evite as frutas ácidas. Ah, tenho muito queimor, evite a fruta ácida, não está proibido. Ah, depois do almoço eu gosto de chupar um abacaxi. Pô, uma rodela de abacaxi ou 2 rodelas, não tem problema. Não dá para você chupar um abacaxi inteiro, porque aí você vai ter o refluxo, né? Você vai ter a regurgitação. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhuma doença gastrointestinal, graças a Deus. Mas toda vez que eu tomo alguma coisa que tenha maracujá, suco de maracujá, sim, ou mousse de maracujá, me dá muita azia. Também tem. Então, assim, eu sei que às vezes minha esposa faz um mousse, tem mousse de maracujá. Eu olho assim, não vou pegar ela, não vai nem tomar um pouquinho. Tudo bem, para não contrariar a mulher, você vai lá e toma. Fala, pô, vou ficar o resto da tarde com azia, mas vou tomar aqui esse mousse de maracujá. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir, né, notando no nosso dia a dia, aqueles alimentos que dão mais desconforto. Tem alguns alimentos que a pessoa vai ser mais sensível do que outros alimentos. Então, evite esse excesso. Tem gente que fala, né, é uma pergunta muito comum, doutor, de manhã cedo eu tomo um shotzinho de limão, sumo de limão, cúrcuma e própolis. Pronto, pode. Não vai fazer mal. Isso é bom para a imunidade, ajuda na imunidade. Agora, você não pode tomar só isso, né? Você pode tomar seu shot, agora depois você tem que se alimentar, você tem que fazer uma atividade física, né? Porque, como eu falei, não existe uma fórmula mágica, mas a gente pode evitar muita coisa. Quero mandar um abraço aí para Procida e seu filho Alan, menino mais que especial. Varanda da Nina, aquele almoço bom aí amanhã é sábado para quem quer comer comida de verdade. Lá em Nina, lá na Gameleira também. Então, um abraço aí para todos os ouvintes. Rubens tem pergunta e Sibeli também, viu? E aí, Rubens? A questão da obesidade. Eu me lembro que há muito tempo, mais de 10 anos, uns 15 anos lá em Salvador, eu vi aquelas esculturas gordas. Sim, em Ondina, né? Aí eu vi assim, vai dar ruim. Porque isso vai ser um incentivo. E hoje ainda continua, elas têm até aquelas móveis, né? De Eliana Kerns. Aí o que acontece? Vocês, os profissionais da área, já procuram fazer uma campanha de conscientização para evitar essa questão de gordofobia, mas no caso assim, incentivando o corpo padrão, né?
Antigamente, olha, pelos quadros, a Eva é gordinha. Sim. Sim. Né? Esses pintores aí antigos, eles sempre... as mulheres mais fortes, né, vamos dizer assim, eram mais... chamavam mais os olhos, enchiam mais os olhos deles. Mas o que acontece é o seguinte, ó, a gente tem que até, Rubens, ter cuidado em relação a esse discurso de corpo ideal, corpo padrão. A gente tenta muito evitar, né, esse discurso porque dá muito pano para manga isso aí. Na verdade, o que a gente pede é que as pessoas consigam cada vez mais o seu peso ideal por conta da saúde, para evitar patologias que a gente sabe que são muito comuns no nosso meio, né, e são muito prevalentes, né, e principalmente hipertensão e diabetes. Nós somos uma população que tem uma quantidade, se você pega aqui, em um posto de saúde, ou em algum programa que tenha, em todo município tem, né, que é o CAD lá, que é o Centro de Referência de Diabetes e Hipertensão. Se você pegar uma lista de pessoas que fazem tratamentos para diabetes e hipertensão, é extremamente larga, né? Se de uma hora para outra que a prefeitura parar de fornecer medicação para pressão e diabetes, vai virar um caos. Porque são medicações extremamente importantes para o tratamento dessas doenças que não tem cura. Sim. Elas podem ter, você pode chegar a um determinado, vou dar um exemplo aqui, né? E eu sempre dou exemplo, sempre trago para mim, porque como eu sou cirurgião, né, do aparelho digestivo, os pacientes às vezes, os familiares às vezes questionam a gente. Se fosse sua mãe, o senhor fazia, doutor? Se fosse seu pai? Eu falo assim, deixa meu pai e minha mãe de fora. Mas o questionamento é sempre esse. E aí antes deles me perguntarem, eu falo, se fosse minha mãe ou meu pai, eu faria. Aí pronto. Por que isso? Porque na minha casa, como eu falei, meu pai e todos os irmãos são diabéticos. Meu pai e todos os irmãos eram obesos. Meu pai chegou a pesar 160 quilos, hoje pesa 75. Né? Meus tios, já tive tio meu, irmão de meu pai, de 190 quilos. Então, mas não era à toa. Tinham muitos maus hábitos. Sim. Comia de forma errada, comia a quantidade errada, né? Comia o tempo todo, né? E não fazia nenhuma atividade física, né? Além de consumir esporadicamente o álcool, mas alguns deles fumavam. Ainda tinha isso. Então, assim, essas associações são ruins. Então, quanto mais você faz coisas erradas, mais para aquele paciente que é diabético hipertenso, ele vai aumentando o número de medicações. Ele conseguia tomar uma medicação só e controlava a hipertensão dele. Aí passou a não controlar mais. Aí voltou para o cardiologista ou para o clínico acrescentou um ou outro. Aí continuou, acrescentou outro. Então, a gente tem pacientes que tem hipertensão severa, a Juninha sabe disso, que lá no colégio chega, que ele toma 4, 5, 6 antihipertensivos. Né? O paciente que tem diabetes toma 3, 4, 5 medicações, às vezes toma 2 medicações de insulina, né? Que é dado também, né, diga-se de passagem, pelo Sistema Único de Saúde, e é importante porque a gente consegue controlar. Porque, como eu falei, tanto a hipertensão como a diabetes são doenças que em muitas pessoas, não são em todas, né? Tem aquela pessoa que, se a pressão aumentar um pouquinho, ela sente dor de cabeça. Mas tem aquelas pessoas que a pressão pode aumentar muito e ela não sente nada. Às vezes chega lá no consultório, você olha a pressão, o paciente está com 22/10, está sentindo alguma coisa, dona Maria? Não, nada. Não, peraí, vou olhar a pressão do outro braço. Olha no outro braço, do mesmo jeito. Não, fique mais uns 10 minutinhos aí. 10 minutos, olha, do mesmo jeito. E a senhora não está sentindo nada? Não, não estou sentindo nada. Olha o perigo. Porque a pessoa que aumenta um pouquinho a pressão e ela sente dor, beleza, ela tem um sinal de alerta. Só que aquela que não tem, ela pode ter um infarto, ela pode ter um acidente vascular cerebral e deixar sequelas. É o que a gente vê. Por exemplo, nessa época que a gente estava lá no Classic em 2002, eram só 7 leitos de UTI. Hoje são 86, se não me engano, 78 ou 86. Tem uma UTI só de 20 leitos, só de pacientes de AVC. Isso. Então, é uma patologia extremamente prevalente que a gente vê todos os dias no nosso meio. E por quê? Porque a pressão está mal controlada. Por que está mal controlada? Porque às vezes ele precisa tomar 5 medicações, ele só conseguiu pegar 3 e tomou só as 3. As outras 2 ele não tem condições de comprar.